Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez pessoal, a gente vai dar mais uma aula com a nossa maravilhosa calculadora gráfica, não é? E efetivamente agora a gente vai dar, portanto liguem as vossas calculators e agora vamos dar aqui uma cena, ok? Uma cena, ok? E portanto esta cena tem a ver com a construção de um gráfico e a determinação da regra de regressão. Ok? Pronto, isto é mais para os trabalhos laboratoriais desta aula. Isto não é bem matéria, but we up. Ok? Pronto, primeira coisa que vocês sabem que a gente tem que fazer é ir a Mode e vocês têm que verificar se está em degree. É a terceira opção e isto tem que estar em degree. Ok? Não pode estar em radianos. Radianos e para matemática. A gente está em físico-química, ok? Pronto. Easy. Ora, depois agora a gente vai começar. Ok? Pronto. Então, eu vou inventar aqui uns valores. Ok? E os valores que eu vou... Portanto, é assim. Portanto, eu quero que vocês saibam como é que isto se faz. Portanto, eu vou fazer agora um tutorial para a TI-84 Plus, a Texas, calculadora Texas. Se vocês tiverem dúvidas para a Casio ou coisa, recomendo a vocês verem outro vídeo porque eu estou aqui a ensinar para a Texas, ok? Pronto. Ora bem, então, a primeira coisa que vocês têm que saber fazer na calculadora é, dão-vos uma tabela, certo? E a tabela aparece, por exemplo, a posição de um objeto ao longo do tempo. Ok? Os dados experimentais encontram-se na tabela que eu vou-vos dizer a seguir. Ok? Portanto, eu dou-vos esta tabela está relacionada, portanto, com o objeto ao longo do tempo. Portanto, se é o objeto ao longo do tempo, vamos falar do que é que vamos falar? Do tempo, obviamente, por segundos. Vamos falar do tempo por segundos e vamos falar da massa. Não, da massa não. Vamos falar. Espera aí. E portanto, a segunda tabela, o x por m, tem a ver com a posição da bola. Ok? Ora bem, então como é que a gente faz? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar a calculadora, obviamente. Esse é o passo mais simples, acho eu. Depois vocês vão pressionar nesta opção onde diz Stat. Clicam em Stat, não é? E depois clicam em 1, Edit. E agora vai-vos aparecer aqui. E agora vocês vão chegar a esta tabelinha, certo? E agora, portanto, a gente não vai usar o L3, mas a gente vai usar o L1 e o L2. O que é que representa o L1? Representa o que nós estávamos a falar, que estava relacionado com o objeto, neste caso é a bola. Então, o L1 será... o tempo, neste caso porque a gente está a falar da posição de um objeto ao longo do tempo, portanto, se é ao longo do tempo, então o tempo vai ser o L1 e depois a posição da bola vai ser o L2, ok? Como a gente falou, ok? Ou então posso só dar uma tabela, por exemplo, metros por segundo, metros é o L1 e o segundo é o L2. Mas pronto, não interessa, porque aqui o objetivo é a gente interceptar os valores do L1 e o L2, ok? Pronto, mas não interessa. Aliás, o objetivo é obter uma equação reduzida. Mas pronto, o que é uma equação reduzida? Y igual a mx mais b. Mas pronto, vamos falar disso mais à frente. Então agora vamos dar aqui uns valores para vocês porem na calculadora. Portanto, no L1 vamos pôr, por exemplo, 0,056. Depois, depois dão Enter e depois isto vai continuar. Ok? Portanto, 0,698, Enter. Outro 1,265, Enter. E o último, vamos pôr aqui 4 valores, 1,589. Pronto. E este é o L1, ok? Pronto. Agora vamos ao L2 e vamos dar por aqui outros valores. No caso, aliás, eu comecei mal. Vão ver como eu comecei mal. O L1 de 1, portanto, estão a ver o L1 de 1. O L1 de 1 devia ser 0,000, porque começa para começar no vértice do referencial. Mas não há problema. Não há problema, I guess. Pronto. Pronto, desculpem lá, se quiserem atualizar os vossos resultados fica assim. 0, portanto, 0, portanto o L1 é 0, 0,056, 1,265,
1,589. Ok? Isto são os segundos no objeto. A posição do objeto, certo? Agora, o L2 vai ser a posição da bola. Portanto, primeiro vamos pôr um 0 também, para já não me esquecer. Depois a gente vai, obviamente, fazer valores diferentes. Portanto, vamos pôr 0,625, certo? A gente vai pôr 0,958, certo? A gente vai pôr 1,379 e a gente vai pôr 2,005, ok? Pronto. Agora a gente já tem o L1 e o L2 feito, certo? Ora bem, agora que a gente tem o L1 e o L2 feito, certo? Agora o que é que a gente faz? Ora bem, agora vocês vão clicar em Seconds. E agora vocês, depois de clicar Second, vão a, neste caso, StatPlot, que é basicamente aqui o Y. StatPlot Y, clicam StatPlot e depois este Y aqui. Portanto, Second e StatPlot, Second StatPlot, que é onde está o Y. E agora vocês têm aqui estas funções todas. Nós vamos utilizar o número 1, certo? E depois a gente clica em On. Ok? Pronto. Depois de clicar em On, não é? E não se esqueçam de verificar, porque o objetivo disto é a gente fazer a tabela. Uma tabela com esta... não, desculpa. O objetivo é a gente fazer um gráfico com esta tabela, não é? Então, não se esqueçam de verificar que a lista do X tem que ser o L1 e a lista do Y tem que ser o L2. Ora, depois de fazer esta porcaria, não é? Vocês agora fazem efetivamente. Pronto, só que é assim. A gente quer saber a posição do objeto ao longo do tempo. Então, o gráfico de linha não seria bom. Então, o tipo de gráfico que a gente vai usar não é este de linhas. Vai ser este aqui das bolinhas. Portanto, este aqui. Okay? Então a gente vai usar esse das bolinhas. Certo? E depois a gente vai em zoom, porque o nosso gráfico, como tem valores pequeninos, vai parecer muito pequenino, não é? E a gente vai efetivamente a zoom stat, podem clicar 9 e depois de fazer zoom stat vocês conseguem ver aqui os pontinhos. E estes pontinhos efetivamente fazem parte do gráfico, ok? Isto aqui são pontos que fazem parte dos valores que a gente pôs. Não dá para ver muito bem, são muito pequeninos. Mas se vocês clicarem agora em Trace, não cliquem em Graph, cliquem em Trace, vocês conseguem ver as coordenadas. Porque são, o L1 é o X e o L2 é o Y. É basicamente isso, pessoal. O L1 é o X e o L2 é o Y. Neste caso temos... Por exemplo, a primeira bolinha, que é esta aqui, e vocês veem que o X é 0,059 e o Y é 0,625. E pessoal, isso não se lembram que isso foram os valores que a gente pôs na calculadora, no L1 e no L2? É exatamente a mesma coisa. Ok, pessoal? Pronto, então este é o tutorial de como fazer um gráfico em círculos, em bolinhas. Ok? Pronto. Mas ainda não acabou, obviamente, não é? Como é óbvio. Porque agora a gente vai dar... como é que a gente faz uma linha no gráfico? Uma linha para quê? Para saber se efetivamente os pontos são diretamente proporcionais ou não são diretamente proporcionais. Ou seja, o que é diretamente proporcional? Acho que é um conceito que eu por acaso quase nunca falei na aula. Mas é basicamente quando uma coisa tem a ver com a outra, ok? Por exemplo, se o tempo tem a ver com os... se o tempo tem a ver com os metros... Então significa que é diretamente proporcional. Ou seja, um influencia o outro. Agora, se um não influenciar o outro, não é diretamente proporcional. Ok? Pronto. Ora bem. Então, o que é que a gente quer fazer agora? Ora bem. A gente vai descobrir como é que se faz aqui uma retinha. Ok? Ora bem. Então,
Para fazer a tal reta, antes de fazer a reta, a gente vai ter que fazer a equação. Então, como é que se faz a equação da reta? É muito simples. É mesmo muito simples. Então, ahm, o que é que a gente faz? Antes de terminar a equação da reta, deve acionar-se o diagnostic on. Ahm, ok? Enfim, só entre parênteses, se vocês quiserem alguma vez fazer módulos na calculadora, vão a. Isto não é obrigatório, obviamente, não faz parte. Mas vão a Catalog. Second Catalog aqui em baixo, é o 0. Second 0. E depois clicam em Abs, tipo abdominais. Portanto, clicam, dão Enter logo. É logo a primeira opção, dão Enter. Pronto, aparece já aí o módulo, se quiserem fazer. Por exemplo, se eu meter menos 6. Espera aí. Se eu meter menos 6 dá 6, obviamente. Isso é a regra principal do módulo. Ora bem. Então, aí no livro está a dizer para vocês fazerem uma coisa, mas eu acho que não é obrigatório. Mas acerca da equação, vocês dão scroll, portanto, second catalog, e vocês tentem pesquisar por diagnostic on. E vocês fazem diagnostic on. E fazem enter 2 vezes. Pronto, não interessa. Mas agora, como é que a gente faz a equação da calculadora? Vocês devem estar a pensar. Bom, vocês clicam outra vez em Stat. Clicam em Stat, não é? Só que em vez de ir a Edit agora, vocês vão à setinha da direita e vão a Calc. E depois de ir a Calc, clicam em 4, que é o que a gente quer saber, portanto está aí. Portanto, isto pode depender da calculadora, mas na minha aparece AX mais B. Portanto, Lin reg entre parênteses AX mais B, que é essa a equação que a gente quer, não é? Então a gente clica no 4, ou se chegarem já ao 4, cliquem em Enter. E depois a gente vai clicar Enter outra vez. E agora eles vão-nos dar. Pronto. E pronto, pessoal, está feito. E pronto, pessoal, isto está feito. Esta foi a equação que nos deram. Esqueçam o R elevado a 2 e o R. Ok? Esqueçam estes dois últimos. Esqueçam estes dois últimos números, isso não interessa. O que a gente queria saber é mesmo o A e o B. No caso, agora eles dão-vos o A e dão-vos o B, e agora vocês juntam com uma equação. A equação é y igual a ax mais b, e portanto o A é 1,01, ou então 1,02, para arredondar, e o B é 0,26. 0,260, pronto, 260. Então isto ficará y igual a 1,02x mais 0,260. Ok? Portanto, essa é a nossa equação reduzida. Ok? E agora mais uma coisa, eu quero vos ensinar como é que a gente vai fazer um gráfico de linha, portanto, no gráfico. Ora bem, portanto, agora que a gente tem a equação, a gente pode fazer. Eu por acaso não sei se vocês podem fazer o gráfico antes de fazer a equação, mas eu recomendo primeiro fazerem a equação e depois fazerem a parte das linhas. Ok? Portanto, como é que a gente faz o tal gráfico da porcaria? Desculpem. Então, ora bem, então a gente vai clicar em Start. Espera aí. Agora para fazer. Eu não consegui, pessoal. Fiquei aqui um bocado de tempo aqui a tentar perceber o livro. Mas eu não tenho as opções de que estão aí no livro. Portanto é assim. Eu consegui fazer de outra maneira muito diferente. Vocês vão a Y normal. Certo? Porque aqui eles dizem para usar o y vars e portanto fazer aquela cena que fizemos em matemática, né? Function, e fazer y1, mas isso para mim não funcionou. O que eu fiz foi pôr a equação da reta no y1. Ok, portanto, sem pôr o y igual, eu pus só o a, pus só ax mais b. No caso é 1,02x mais 0,260. Quando eu dou trace, não é graph, é trace, aparece o gráfico. E este é o gráfico. Ok? Portanto, funciona também assim. Ok? Pronto. Portanto, é isto, pessoal. O gráfico é isso. É só mesmo vocês meterem a equação da reta no y1 normal. Ok? Sem pôr o y igual. Ok? Pronto, está aqui. E vocês agora podem andar com o rato, não é? Efetivamente.
e descobrir aqui os pontos, ok? Portanto, qual é o ponto que interseta o gráfico? É este aqui, ok? Portanto, este é o único ponto que consegue intersetar o gráfico, ok? Mas é isto, pessoal, vou ficar por aqui. E eu vejo-vos no próximo vídeo de Física ou Química, ok? Tchau!